Por Trás do Coração. Só que hoje nós não temos episódio novo em nossa série. Na verdade, hoje nós teremos o nosso especial Por Trás do Coração. E no especial nós trazemos uma temática e nessa temática, claro, também está relacionado ao coração. E o tema de hoje é Antes que o Galo Cante. Aí você deve estar me perguntando, antes que o galo cante, Alexandra, o que isso tem a ver com o coração? Bom, vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de João, no capítulo 13, a partir do versículo 37, que diz assim: Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você não dará a vida por mim. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só, esse é um momento crucial em que Pedro, nessa hora, estava falando com Jesus, dizendo para Jesus que ele sempre ficaria ao lado dele, que ele nunca iria abandoná-lo e que, inclusive, ele daria a sua própria vida por Jesus. Só que Jesus dá uma resposta bem interessante. Na verdade, primeiro ele faz uma pergunta. Ele disse: Você vai dar a sua vida por mim? Ah, Pedro, quero te dizer que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Bom, e por que isso? Por que isso acontece? Vou lhe fazer algumas perguntas. Você já fez alguma promessa para alguém e já quebrou essa promessa? Ou então, pessoas já lhe fizeram promessas e quebraram a promessa? E aí? Agora deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Isso é falta de caráter? Se alguém lhe prometer algo e não cumprir? Bom, será que tem uma explicação pelo fato de que muitas vezes nós dizemos coisas que faremos e acabamos por não cumprir aquilo que nós prometemos? Eu quero te dizer que tem uma explicação, sim. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje em nosso especial. Nós precisamos constantemente nos lembrar um fato importante. Nós somos seres de espírito, alma e corpo. E um aspecto importante que nós precisamos compreender é que na nossa alma existem emoções. E muitas vezes nós somos guiadas por emoções. E é algo que Jesus estava querendo tratar com Pedro. Ele tratou, claro, com todos os outros discípulos, mas de uma forma específica nós observamos isso muito mais intenso no apóstolo Pedro. Justamente porque Pedro, ele era alguém muito impulsivo. Ele era muito levado por suas emoções. E quantas vezes nós não agimos igual o apóstolo Pedro, conduzido, na verdade, por emoções? E até que ponto isso nos faz bem ou isso acaba nos prejudicando? Então, por esse motivo, eu quero lhe dizer algo importante. Vamos entender o nosso processo de funcionamento. O que o Senhor quer tratar conosco? Nós temos uma alma em que essa alma foi durante muitos anos construída a partir de históricos que nos trouxeram grandes problemas interiores. E o que isso acaba refletindo em nossas vidas? Você acaba tomando decisões de uma forma errada justamente porque está baseando as suas decisões na sua alma. Olha só a complicação que isso pode acontecer. Jesus estava tratando isso com Pedro e Pedro sempre demonstrava essas impulsividades. Lá no livro de Mateus, que eu quero conversar aqui, ler aqui com vocês, olha só o que aconteceu também com Pedro. Vamos fazer a leitura aqui em Mateus, no capítulo 16, no versículo 22. Olha só o que diz a palavra. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás,
você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha só, aqui uma outra situação em que Pedro chega para Jesus e diz assim, Jesus estava informando aos discípulos que ele precisava voltar para Jerusalém, em que ele iria passar por muito sofrimento em Jerusalém. E Pedro repreende Jesus e diz, Senhor, não, você não tem que ir para lá, não tem que voltar para lá não, você não precisa passar por isso. E Jesus, de uma forma bem enfática, diz assim, olha Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Isso é algo muito forte. Por quê? Porque o que estava acontecendo? Você pode observar e até dizer assim, poxa, mas Pedro estava tentando cuidar de Jesus naquela hora. Pedro não queria que ele passasse por sofrimento. E muitas vezes acontece que nós acabamos nos conduzindo dessa forma por emoções. Muitas vezes parece ser algo bom, parece ser algo lícito, como no caso aqui, nessa situação aqui com Pedro. Mas na verdade, Jesus nos ensina algo. Jesus ensina algo aqui a Pedro e diz assim, não Pedro, tu não está cogitando das coisas do Senhor, tu não está sendo conduzido pelo Espírito, está sendo conduzido pela tua alma, pelas tuas emoções. Só que existe um propósito na minha vida e eu preciso cumprir esse propósito. E é aí que mora o grande perigo, quando nós nos conduzimos por decisões baseadas em nossa alma, baseada muitas vezes nas nossas emoções. Porque Pedro estava achando que ele estava protegendo a Jesus, mas na verdade ele não estava protegendo Jesus. Na verdade ele estava servindo ali naquele momento como boca de Satanás. Porque é isso que acontece. O inimigo muitas vezes acaba nos usando quando a gente se conduz pela nossa alma, pelas nossas emoções. E nós precisamos ter o discernimento para que isso não aconteça, como estava acontecendo aqui com Pedro nesse momento. Mas Jesus tinha um discernimento. Ele sabia o propósito que ele tinha aqui nessa terra e ele iria obedecer ao Pai, independentemente de emocionalismos. E por esse motivo nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado e entender que nós não podemos nos conduzir de uma forma almática, de uma forma emocional. Por esse motivo, muitas vezes nas Escrituras o Senhor fala a respeito de não sermos conduzidos por circunstâncias. Por que motivo Pedro agia dessa forma? Olha só, antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus realmente 3 vezes. Porque Jesus sabia que dentro de Pedro haviam inseguranças, ele ficaria com medo de ser morto, que foi justamente o que aconteceu com Pedro. Nessa hora em que Jesus estava sendo crucificado e que Pedro acaba ali naquele momento negando Jesus 3 vezes, por que ele negou? Justamente porque ele estava inseguro, ele começou na sua alma a ser gerado dúvidas. Na sua alma foi gerando medos. Então, por isso mesmo que Jesus disse, olha Pedro, você vai me negar, porque você vai chegar uma hora que você vai ser conduzido por isso. Por esse motivo, nós temos que entender que nós não podemos ser dirigidos pela nossa alma. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. O nosso espírito é conduzido pelo Espírito Santo. Então, o nosso espírito vem conduzindo a nossa alma porque já tem uma direção do Senhor. E o Senhor quer nos ensinar isso. Por quê? Porque na nossa alma ela precisa passar por um processo de governo. A nossa alma precisa passar por um processo de cura. E isso é um processo. Por isso nós precisamos entender. Antes que o galo cante em sua vida, nós precisamos entender que as nossas decisões não podem ser baseadas na alma, porque nós corremos grandes perigos com relação a isso. E Pedro, quando o galo cantou 3 vezes, caiu a ficha de Pedro. Ele chorou, ele ficou muito triste com o que havia acontecido, porque ele se lembrou do que Jesus havia dito para ele. Ou seja, aquela impulsividade de dizer que ficaria ao lado de Jesus, que até morreria por ele, na verdade caiu por terra. E nessa hora é demonstrado o quê? Que ele não estava sendo guiado pelo Espírito, mas que ele estava sendo conduzido pela sua alma, pelas suas emoções e impulsividades. E quantas vezes nós nos conduzimos dessa forma? E nós temos que observar
e lembrar sempre. Por que eu não posso ser conduzido pela minha alma? Ou porque simplesmente vão haver situações que vão vir e situações que vão sacudir as tuas emoções. E se você não tiver sendo alimentado ou direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? Você vai se conduzir como Pedro muitas vezes. Por isso que muitas vezes você não cumpre promessas. Por isso que muitas vezes aquela história de eu estarei junto até o fim ao teu lado não se cumpre muitas vezes na vida de pessoas. É por causa disso. Porque elas não lembram do que aconteceu com Pedro antes que o galo cante. Nunca esqueça disso. Antes que o galo cante. Porque antes que o galo cantar, vão vir situações para provar se as tuas decisões foram baseadas no espírito ou foram baseadas na tua alma, no teu emocional. Então, que você possa entender, que na verdade nós possamos entender, porque eu não estou exímia disso, mas para que a nossa vida se conduza de uma maneira segura, não se conduza por decisões almáticas, mas seja conduzida pela direção do Espírito. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele tratou com Pedro a respeito disso. E Pedro, claro, se arrependeu, ele viu a maneira que ele estava conduzindo sua vida e Jesus foi resgatá-lo. Já em João capítulo 21, Jesus vai restaurar Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta 3 vezes. E nesse momento, Pedro ali está sendo tratado por Jesus. E Pedro no final responde na 3ª vez: Senhor, tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. Então, antes que o galo cante, aprenda a dirigir e entender que a sua vida precisa ser guiada pelo Espírito, não pela alma. Que Deus te abençoe. Se você entende que esse vídeo é importante, compartilhe com outras pessoas, venha curtir o nosso vídeo e até o nosso próximo especial Por Trás do Coração. Tchauzinho.